Hoje a gente vai fazer algumas carenagens para uma mini moto. Um inscrito me mandou algumas mensagens há alguns dias de que ele tem uma mini moto e ele queria fazer algumas carenagens de motos específicas. Porém, nós temos algumas dificuldades, porque eu não tenho o modelo da mini moto dele aqui comigo. Por isso a gente vai ter que fazer todo um trabalho de refazer a moto dele para aí sim a gente poder fazer as carenagens. Eu sou o Henrique Gonçalves, seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que você goste do vídeo e vamos lá! A gente vai fazer um trabalho parecido com o que eu fiz ali naquele chassi. Um esboço de papelão, como se fosse um gabarito, e eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Ele me passou a maioria das medidas. A altura das bengalas, do chão até o topo das bengalas, o entre-eixos da moto, a largura também das bengalas. Quanto mais informação de medidas a gente conseguir para fazer esse projeto, melhor. Começando pelas rodas, pelo entre-eixos delas, assim a gente descobre a altura total do projeto e depois de todo esse desenho feito, a gente pode começar a trabalhar para as laterais, engordando esse projeto, porque é o que a gente vai precisar para poder fazer os moldes dos tanques, das carenagens e etc. Então a gente tem que ter uma leve noção, né? Pelo menos uma ideia do que a gente quer fazer, analisando as imagens, obtendo referências. As bengalas, por exemplo, eu sei que no topo dela fica um pouquinho mais para trás do que a borda do pneu dianteiro. O Kleber passou mais algumas medidas, como por exemplo, o comprimento da mesa aqui da dianteira até a ponta da rabeta, e com isso e algum certo esforço, a gente conseguiu obter uma visão geral de como é a moto na sua medida real de 1:1. Agora a gente vai precisar analisar outras medidas para a gente poder fazer a largura disso aqui tudo. Terminamos o chassi da moto. É mais ou menos desse tamanho que ela vai ficar. Cara, ela é bem pequenininha. Eu até fiquei meio desconfiado para ver se eu tava fazendo do tamanho certo. Eu segui todas as medidas que estavam nas fotos. Tentei ter alguma noção de proporção, enfim. E é mais ou menos desse tamanho aqui que ela vai ficar. Não é perfeitamente igual à moto real, mas é o jeito que a gente vai conseguir trabalhar agora. Eu vou até enviar algumas fotos desse modelo aqui para ter uma certeza, né? Porque senão... Fala aí, boa tarde, cara, tudo bem? Sim, cara, é essa proporção mesmo. Se colocar ela do lado da minha moto, ela fica realmente uma mini moto mesmo. Mas a proporção dela, você pegando ela na mão aí, é essa proporção aí, basicamente. É, pessoal, confirmado. É isso aí mesmo. Muito obrigado, Emanuel Ribeiro, Player Pablo, O Cheps, João Pedro Sanches, Caio Leonardo, Fábio Ribeiro, João Vitor, Isaac Giachini, Charada, Power... Tá brincando comigo? Power Guido, Rafael Lebman, Jorge Paulo, Ian Assunção e Baki por terem virado membros. Nossa, velho, quanta gente. Tudo de bom pra todo mundo. Muito obrigado pelo apoio e tamo junto, galera. Valeu! É extremamente difícil você adaptar peças que já existem num veículo com novas medidas. A diferença disso aqui que eu tô fazendo para as motos antigas de papelão que eu fazia é que lá eu tentava replicar de 1:1, o que já é muito difícil. Mas aqui você tem que meio que redimensionar as peças e ao mesmo tempo você tem que manter as características originais. Em 1996, Japão, Kawasaki, Suzuki e Yamaha. 3 marcas competindo com motos de 4 cilindros de 250 cilindradas. Motores derivados de super esportivas que haviam saído de linha. Mas é claro que faltava o quarto carro. Ou melhor, a quarta moto.
Foi nessa época que a Honda trouxe a sua competidora, a Hornet 250 de 4 cilindros. Muitos não sabem, mas essa aí foi a primeira Hornet que já existiu na história. Isso acontece porque, infelizmente, essa moto foi feita apenas para o mercado japonês. Em relação às suas concorrentes, ela era muito mais avançada, com um motor que conseguia gerar até 40 cavalos de potência. Mas, diferente dessa, a Hornet de 600 cilindradas foi lançada para o mundo em 2004. Aqui no Brasil, conhecida como a famosa Hornet carburada. Essa moto também tinha um motor derivado de outra super esportiva, a CBR 600, só que agora ela vinha com muito mais potência, com aproximadamente 100 cavalos, 96, 97. Vale lembrar que nessa época o nome Hornet fazia total sentido com o seu design, porque ela tinha um tanque bem gordo, bem largo e uma rabeta larga e bem pontuda no final, realmente lembrando uma Vespa. E depois dessa moto, para quem mora no Brasil, mais ou menos em 2011 veio a famosa Hornet Vespa. Aquela famosa Hornet que tem aquelas rebarbinhas, realmente parecendo uma Vespa de rosto. Mas agora com um design muito mais atualizado, com uma rabeta um pouco mais diferenciada, mas ainda assim mantendo a sua essência, com o mesmo motor de 600 cilindradas e agora 102 cavalos, porém com injeção eletrônica. Aqui no Brasil, infelizmente, nós só temos essas 3 versões, porém em vários locais do mundo eles têm diferentes versões dessas versões que nós temos. A carburada, por exemplo, tem uma versão com uma bolha e também com uma suspensão invertida. Lá fora também foi lançada a Hornet de 900 cilindradas. E até hoje, 11 anos após essa moto já ter saído de linha, provavelmente ela é uma das motos que vem na sua cabeça quando você ouve as palavras moto grande. Eu tô passando essas fitas aqui para fazer algumas pequenas partes que são de alto ou baixo relevo e tudo mais. Aqui ó, um farol bem pequenininho mesmo. Olha que da hora que vai ficar, velho. Enfim, eu tô tentando adicionar as características da moto aqui nessa mini moto. Eu fiz a mesma coisa com o tanque e com o banco. Eu acho que ficou muito legal, cara, porque como eu sempre digo nos meus vídeos, papelão não faz curva. Então a gente tem que fazer algumas gambiarras, né, para fazer algumas curvas e tudo mais. Eu já fiz a Hornet uma vez, fiz 2 tanques para ela. Esse aqui, apesar de não ser um tanque do tamanho real, foi a melhor versão de tanque que eu já fiz, porque proporcionalmente ficou muito bom, cara. Foi a melhor versão de tanque que eu já fiz. Bom, consegui adiantar bastante o farol. Eu acho que ele ficou muito bem feito também. A parte das curvas, a parte da proporção das peças era algo que eu tinha bastante dificuldade quando eu ia fazer as motos antigas. Aqui estão aquelas bananinhas que ficam nas laterais. E também eu já aproveitei para começar a fazer a rabeta. Para falar a verdade, do modelo da 2014 é até que bem simples, né? Até certo ponto. Eu falo até certo ponto porque aqui é onde começa a dar muito trabalho. Nessa parte do farol, ele tem um ângulo muito inclinado aqui para baixo, e quando você olha de lateral, quando você olha lateralmente é de um jeito, quando você olha na traseira é de outro. E isso acaba confundindo muito. Fora que essa parte aqui, a gente não tem muita informação na internet, porque o pessoal não vai vir aqui filmar especificamente essa parte. Por mais que existam sim muitos vídeos de manutenção e tudo mais, não é algo que dá para eu olhar de uma forma muito fácil, sabe? Sem contar que a peça é escura, então não dá para notar várias curvas que tem aqui. E isso aqui é o que tá me complicando agora. Assim a gente já pode ver que a rabeta tá pegando um desenho até que legalzinho, tá vendo? E é isso, ó, todo o conjunto tá ficando pronto, tá ganhando forma, né? E depois disso ainda vai faltar a gente fazer o paralama dianteiro. Mas por que a Hornet fez tanto sucesso assim aqui no Brasil? Uma coisa que eu aprendi durante a minha vida é que não importa o quão legal ou bonito seja algo, a eficiência e o preço baixo sempre vão falar mais alto. Pois é, quando o assunto é dinheiro, a perspectiva das coisas já começa a mudar bastante. Eu não tô falando que as motos aqui do Brasil são baratas, muito longe disso. Mas, na época, lá entre 2010 e 2014, a Hornet era a moto mais barata na sua categoria em relação às concorrentes. Bandit, Phaser 600,
vendas, etc. Fora que ela também tinha um design muito bonito, mas não era só bonito, tinha linhas legais e tudo mais. O design dessa moto foi marcante. Um dia eu tava na calçada com meus familiares, até que passam algumas motos grandes na rua. Dentre elas que eu me lembro tinha uma CBR, tinha também uma CB1000, mas a minha tia, que nem entende muito dessas coisas, reconheceu, adivinha qual? A Hornet. Mesmo se a pessoa não entende nada de nada, pelo menos eu acredito que aquela aparência, aquele farol bravo, aquele rosto daquela moto, deve conhecer de algum lugar. O sucesso se deve também às várias citações dessa moto em músicas, videoclipes e etc. E outra propaganda que foi feita muitas vezes foi pelos próprios proprietários que tiveram a moto. A maioria deles dizem que a ciclística da moto é incrível, que ela tem uma potência muito boa, mas às vezes quando você quer andar um pouquinho mais tranquilo você consegue, e por esses motivos essa moto é um sucesso até hoje. Bom, então aqui nós temos as duas últimas gerações das Hornets, né? 2014, como eu costumo chamar, e a 2008, cara. Cara, olha essa rabeta, mano. Pra mim, a 2008 é a versão mais bonita, cara. Eu adoro essa rabeta dividida. Eu acho que deixa o design um pouco mais poluído. Na minha opinião, isso aí é positivo. Eu gosto disso. E também essa frente aqui, né? A frente que lembra a Vespa, né? Acho que por conta desses dois, como que eu posso dizer? Parecem dois bigodinhos, né? Ficam aqui nas laterais. No caso, essa frente aqui que eu fiz tá sem o painel, porque eu vou mandar as peças separadas. Aqui tá o painel. Esse painel também eu acho muito bonito, com giro analógico ainda. A maioria das peças aqui eu vou mandar para ele separado, porque ele vai ter que fazer o molde, né? Eu não sei se dá para mim mandar tudo muito junto, porque pode acabar atrapalhando ele. Finalmente os moldes estão prontos. Demorou para fazer, viu? A peça que mais deu trabalho eu já filmei para vocês, foi esse tanque aqui, com certeza. Como eu disse, dependendo do ângulo que você olha, ele fica muito diferente. Você olha de cima, é de um jeito, de perto é de outro, de longe é de outro. Mas eu também tive muita dificuldade para fazer essa parte da traseira aqui da 2008, porque é uma peça onde a gente não tem muita informação, mas tá tudo aqui, acredito que vai ficar muito top. Eu tentei montar algumas das peças aqui no nosso molde também, para ter uma noção de como é que vai ficar, e eu acho que finalmente chegou a hora da gente embalar todas essas peças para mandar para ele. E eu, sinceramente, espero que algum dia possa ter alguma outra moto que seja marcante. Eu não tô falando de novas tecnologias ou então da moto mais forte, mas sim uma moto que consiga ter uma presença forte nesse cenário motociclístico. Bom, pessoal, esse foi o vídeo fazendo alguns moldes para Mini Hornet do Cleberson. Ele vai passar fibra naqueles moldes, então se você quiser ver o resultado final, aqui tá o Instagram dele, ou então você pode clicar na descrição que você vai direto para lá. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o like, aperta o botãozinho de hypar e eu te vejo na semana que vem. Valeu!